esse assunto de eletrostática, só vamos falar mais de 3 assuntos. Vamos ter assim 3 assuntos. Que são a energia potencial. Vê só pelo fato de você ter uma interação entre as cargas, e você ter uma força, você ter um campo, isso você consegue armazenar uma certa energia para que essa energia desenvolva uma certa velocidade, que a gente vai ver em eletrodinâmica. Então, a carga elétrica, ela vai poder armazenar um certo tipo de energia. A gente vai chamar isso de energia potencial, que é a energia que ela pode armazenar. E a energia potencial, ela parece muito uma fórmula de força. Muito, muito, muito. Porque é o seguinte, basicamente, a minha energia potencial vai ser a minha força vezes a distância. Lembrando que K, Q, D, blá, então eu vou simplesmente trocar, vai ficar, no lugar de F eu vou colocar aquela fórmula todinha, então vai ficar K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, D, cancela aqui, ó. Então a minha equação de energia potencial, eu posso simplesmente dizer que vai ser K, Qzão, Qzinho sobre D. Tá bom? A minha energia potencial parece muito um nome, óbvio, um potencial elétrico, e ela está intimamente ligada, porque essa energia potencial, ela desenvolve o potencial dessa carga. E o potencial da carga é exatamente você ter a potência de fazer com que essa carga se locomova. Tanto que a gente vai ver lá na frente, na próxima aula, quando começa a eletrodinâmica, que o principal fator de você ter uma corrente elétrica, de você ter um fluxo, é você ter uma diferença de potencial, dP, entre 2 caras. Então, percebe que estão intimamente ligados. Como é que eu posso relacionar? Eu posso dizer o seguinte, que a minha energia potencial, ela vai ser o meu potencial vezes a carga que eu tenho de prova. Agora, detalhe, galera, vejam com cuidado, energia potencial e potencial. Esse U, que é a energia, que é o potencial elétrico, também pode ser V. Se vocês verem V, não fiquem, meu Deus, isso é coisa de outro mundo. Não, também pode ser. Então, bora lá. Substituindo aqui, fazendo o mesmo processo de energia potencial. Galera, já vou dar propriamente pronto, tá? O meu V vai ser K, Qzão sobre D. Tá certo? Percebam que as fórmulas são muito parecidas. É como se você fosse tirando um pedaço. Essa aqui você tira um D de baixo, essa aqui você tira um D de baixo e um Q de cima. Campo elétrico a gente tira um Qzinho. Vocês percebem? O que é interessante vocês fazerem é colocar no papel cada um deles e se ligar muito. Energia potencial e potencial são muito parecidos, tá bom? Tanto a fórmula quanto até você falar potencial, energia, potencial, potencial. Tá certo? E esse cara aqui, ele é muito importante para a eletrodinâmica. Por último, o trabalho de uma força. Galera, quando eu falo trabalho, eu estou falando força vezes distância. Tanto que se você colocar força vezes distância, você vai acabar achando a equação disso. Só que esse trabalho não é o trabalho da força elétrica, é o trabalho do campo elétrico. Daí tem a principal diferença. Força vezes distância, em vez de ter força vezes distância, vai ser campo elétrico vezes a distância. Por quê? Porque é o seguinte, lembra que eu falei que o campo elétrico era como se fosse uma partícula com sinal de Wi-Fi? Aquela redondeza próxima você vai ter um campo mais intenso do que quanto mais afastado, como o sinal de Wi-Fi normal. Imagina que tem uma partícula aqui, Qzinho. Se esse Qzinho andar por esse anel mais externo, ele vai gastar energia? Não. Por quê? Porque ele está andando no mesmo potencial. Ele não está fazendo variações de energia dele. Ele simplesmente está andando no mesmo potencial dele. Ele está como se fosse deslizando numa pista de gelo. Ele não precisa correr, ele fica parado e consegue deslizar. Eu sei que dá um impulso e tal, mas imagina assim, você vai deslizando sem gastar energia. Porém, se você sair de uma camada mais externa para uma mais interna, ou vice-versa, aí sim tem importância. Aí sim já começa a ter uma certa diferença. Então lembra que eu falei o seguinte, o trabalho é força vezes distância, porém em elétrica eu vou usar campo vezes distância. O meu trabalho, o meu campo vai ser K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado vezes D. Cancelando aqui, vai ficar muito parecido com esse cara aqui, com a energia potencial. É verdade, eles são muito parecidos. Só que aí tem um detalhe. K, Qzinho sobre D. Esse D aqui, vou até colocar um asterisco,
não é a distância de um ponto a outro, é a distância entre as energias potenciais equidistantes. Ou seja, esse D é a diferença das distâncias. Tá vendo que aqui eu tenho um D1 e aqui eu tenho um D2? Se ele sair do mais externo para cá, ele vai andar exatamente esse D aqui. Então, quando eu for colocar ali embaixo, a minha equação vai ficar assim, ó. Eu botei de azul, não foi? Deixa eu colocar de azul. Trabalho vai ser Qzinho sobre D1 menos D2. Vou colocar entre módulo aqui, porque aí você pode dizer que o D1 é mais externo, o D2 é mais externo. Essa diferença tem que ser positiva, tá bom, galera? Se ela for negativa, se ela for positiva, se esse cara for positivo, você está dizendo que você serve de um cara mais fraco para um cara mais forte. Se você serve de um cara mais forte para um cara mais fraco, entendeu? A intensidade. Lembra que eu falei que eu não ia falar força, mas é quase que inevitável. A intensidade do campo elétrico varia. Tá certo, galera? Bom, basicamente é isso. Eu sei que foram vídeos bem rápidos, bem dinâmicos assim, mas os assuntos são complicadinhos porque as fórmulas são muito parecidas. E dependendo do que ele vai pedir, dependendo das coisas, tenham muito cuidado, tá bom? Eu mostrei esse exemplo aqui, mas ele podia ser de barras paralelas também. Cai muito. Não é novidade, tá certo? O que eu sempre digo a vocês é façam questões resolvidas. Quem tem acesso ao conteúdo exclusivo que eu faço, sabe que eu vou fazer, que eu tenho vídeos mostrando fazendo questões, porque é o jeito que você aprende. Em exatas, talvez diferente de humanas, ou até biologia, sei lá, você tem que praticar. Cada questão é única, cada questão tem uma interpretação diferente e tal, não sei o que. Tem questão que é muito besta, óbvio, mas tem questão que é muito difícil. E tem questão que parece ser difícil e quando você faz, é isso. É você. Muito normal confundir esses dois. Muito normal confundir força, campo, trabalho. Não trabalho, não vou colocar trabalho. Eu disse que eram 2 assuntos de 3 com trabalho, mas força, campo, energia potencial e potencial são muito parecidos. As fórmulas, tá certo? Resumindo, para vocês têm que estudar o máximo possível para não deixar esse monstro engolir vocês. A gente só tá no começo, já tem umas equações assim complicadinhas para a gente tentar decifrar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e um beijo para vocês, tá bom? Bons estudos, galera!